Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Mocitec 2021. E hoje eu vou apresentar um projeto aqui da Mocitec pela primeira vez, que vai ser um estudo sobre a realidade aumentada voltada para o e-commerce. Meu nome é Pablo Santos, eu sou do Inf3AM e eu sou do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus Charquadas. Você já imaginou poder testar um produto antes mesmo de comprar ele? Como, por exemplo, saber o local ideal para colocar aquele quadro que você está pensando em comprar? Com a realidade aumentada isso é possível e você vai entender o como a partir do meu estudo. Então vamos agora para a parte técnica, onde eu vou te explicar como que funcionou esse projeto de pesquisa que eu realizei. Então vamos começar aqui, né, pelo começo, né? Vamos pela introdução. Eu vou apresentar para vocês qual que é o problema que eu estou solucionando, né? Afinal de contas, o que a realidade aumentada pode fazer pra gente? Então vamos lá, vamos tentar imaginar a seguinte situação. Imagine que você está comprando um móvel para sua casa ou um objeto decorativo. Você tem que se preocupar com algumas coisas, certo? Como por exemplo, será que você vai ter espaço para colocar aquele objeto na sua casa? Ou onde seria o melhor lugar para garantir uma estética boa para aquele objeto decorativo? Todas essas questões devem ser levadas em consideração ao se comprar alguma coisa, né? Porém, o grande problema é que com a pandemia a maioria das lojas físicas fecharam, né? E ficaram apenas as lojas online, né? Teve um crescimento do e-commerce. Então, qual que é o problema? Bom, a gente só tem uma noção, né? Se um produto ele é grande, se ele cabe na nossa casa, coisas assim, se a gente ver ele pessoalmente. Por quê? Porque o ser humano ele tem algo chamado inteligência espacial, que nos permite, né, através da nossa visão, através dos nossos sentidos, captar ali aquele objeto e saber mais ou menos assim por cima o seu tamanho, né? A gente tem essa noção assim vendo pessoalmente se aquele objeto ele cabe na nossa casa ou não. O grande problema é, agora imagine que você vai comprar esse objeto online. Como que você vai ter essa noção apenas vendo algumas imagens? Ok, a pessoa ela vai colocar ali, por exemplo, o tamanho daquele objeto, né, a largura do objeto. Mas isso ainda não soluciona o problema. Como você vai saber o que esse espaço significa realmente na sua casa, né? Você precisaria de uma trena ou algo do tipo, algum objeto de medição. Então, como que a gente soluciona esse problema? Como que a gente faz a experiência da compra no e-commerce ser semelhante à da compra em uma loja física? Como que a gente faz esse teste na nossa casa antes de comprar o produto? Eu deixei uma imagem com um exemplo bem exagerado do que eu estava tentando ilustrar, que é um sofá que claramente não cabe naquele quarto, como vocês podem ver ali, e do outro lado um sofá que cabe naquele quarto e que está em uma posição esteticamente viável. E como que a gente soluciona então isso? Como que a gente garante que essa experiência vai ser próxima à de uma loja física? Para isso, né, a gente pode utilizar a realidade aumentada. E como que a gente vai usar a realidade aumentada para isso? Bom, para explicar isso, primeiro eu precisaria explicar para vocês o que é a realidade aumentada. A realidade aumentada é uma tecnologia consideravelmente nova que nos permite inserir objetos 3D, objetos virtuais, no mundo real através de uma câmera. Vocês podem pegar como exemplo o famoso Pokémon Go, em que, claramente, os Pokémons eles não existem, eles são objetos 3D, porém eles são inseridos no mundo real através da nossa câmera de celular. E a realidade aumentada ela poderia servir como uma solução para esse problema, se utilizando dela para gerar esses objetos, esses móveis, e testar na sua casa, né? Afinal de contas, você pode mover esses objetos 3D pela sua casa e eles terão então o mesmo tamanho que um objeto real. Assim você pode ter todas essas noções que você precisa antes de comprar o produto. Então eu trabalhei com essa hipótese e através dela eu fui pesquisar formas de colocar em prática, né, esse sistema de realidade aumentada. E aí que nós entramos então na metodologia. A metodologia foi em cima de um estudo de caso com um e-commerce local que foi a Baita Presente. Eles estavam começando a vender então placas decorativas de carros e foi perfeito então, né, para inserir esse sistema de realidade aumentada. Para isso, então, eu utilizei duas tecnologias principais. A primeira delas foi o 3D Builder. O 3D Builder é um software gratuito da Microsoft que permite a criação de modelos 3D a partir de imagens 2D. Então imagine que você tem uma imagem 2D, por exemplo, à frente da placa, e através disso o 3D Builder ele vai pegar e criar um modelo 3D. E você pode deixar esse modelo inclusive do tamanho real do produto.
E para criar essa experiência de realidade aumentada, eu utilizei o Model Viewer, que é uma ferramenta utilizada do Google. Ele é gratuito e é disponibilizado pelo Google, é um software livre, que permite então a implementação da realidade aumentada em páginas web. A realidade aumentada então, vai permitir que as placas elas sejam vistas na sua parede antes de você comprar, como se fosse uma espécie de test drive, para você entender. Ali do lado eu coloquei uma imagem, de uma dessas placas que eu fiz na parede de um cliente. E ao lado, o mais importante, um QR Code que você pode escanear e testar na sua casa agora, porque o interessante dessa apresentação é que você não precisa só ficar aqui assistindo o que eu estou explicando, e tentando imaginar como que funciona. Não, você pode simplesmente escanear agora, pausar esse vídeo, escanear e ver como ele ficou na sua casa. Basta você acessar o site, ir na descrição e lá estará todo o passo a passo para você utilizar o produto. E agora nós partimos então para o desenvolvimento e os resultados. É aqui que eu explico toda a trilha que eu segui até chegar no resultado final. No começo a gente não utilizou de cara o Model Viewer, até porque eu não tinha o conhecimento sobre essa tecnologia. Tudo que eu conhecia era um framework de JavaScript conhecido como eFrame. O eFrame, ele é um software um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais limitado, do que o Model Viewer, em que ele conseguia, inclusive, além da realidade aumentada, trazer experiências de realidade virtual para conteúdo web. O grande problema dele é que a realidade aumentada que ele utilizava se baseava em QR Codes. Como que isso funcionava, Como que isso se dava? Você pode ver através daquela imagem ali, que nós temos um QR Code imprimido e ele utiliza esse QR Code para poder saber onde colocar o modelo 3D. Então, qual que era o grande problema dessa tecnologia? O grande problema dela é que você precisaria imprimir um QR Code para poder usar o sistema. E nós sabemos que o cliente ele não vai imprimir um QR Code para utilizá-lo. Foi pensando nisso então que eu fui mais a fundo nos meus estudos e encontrei o Model Viewer, que ele permitia, que não fosse necessário esse QR Code. Ele consegue, através de uma tecnologia, que são dois aplicativos, um da Play Store e outro do iOS, e esses dois aplicativos são RCore e o RKit. O aplicativo ele acha o melhor lugar para colocar a placa, você não precisa de nada dizendo para ele onde colocar aquele objeto 3D. Como resultado final, não poderia ser diferente, nós temos agora o site da Beta Presente utilizando a realidade aumentada. Todas as placas lá do site, com exceção de 3 delas, estão com esse modelo de realidade aumentada. Apenas 3 delas estão sem, propositalmente, e isso eu vou explicar agora, nos próximos passos e na conclusão. Quais são os próximos passos desse projeto, Nós solucionamos o nosso problema, que era esse test drive, dos móveis e objetos decorativos, mas nós temos próximos passos para o futuro. Quais seriam esses próximos passos? Nós queremos coletar dados a respeito, das vendas com a realidade aumentada. Qual que é o impacto, então, da realidade aumentada nos produtos? Será que isso se traduz em venda? Como que isso se dá, Nós precisamos desses números. Então nós estamos fazendo agora uma campanha de marketing, estamos promovendo essa campanha de marketing e, através disso, nós faremos uma comparação entre os modelos que estão com realidade aumentada inserida e os modelos que não estão com realidade aumentada inserida. A minha conclusão sobre esse projeto, é que essa solução ela atende bem o problema que era proposto. Afinal, os modelos eles têm o mesmo tamanho, eles são facilmente utilizáveis e eles são bem fiéis ao original, sendo várias vezes durante o desenvolvimento confundidos com placas reais. Toda referência desse artigo, como por exemplo a documentação do Model Viewer, está nas referências que eu estou colocando na tela agora e que você pode acessar através do link da descrição desse vídeo do YouTube. O legal desse trabalho é que você não precisa simplesmente assistir eu falando sobre ele, você pode e deve ir agora escanear o QR Code para ver na sua casa e testar aí na sua casa, se divertir. Eu vou ficar muito feliz em poder saber a sua opinião sobre esse sistema. Então é basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado bem claro. Mas eu também convido todos vocês novamente a testar esse sistema de realidade aumentada, porque é muito legal de se brincar com isso, é muito legal de ver como funciona essa tecnologia, tanto é que ela é muito nova, Muitas pessoas não conhecem ainda muito bem como funciona. Então é muito interessante. Eu também convido vocês a darem uma olhada na documentação do Model Viewer,
porque não é tão complicado assim de aplicar essa tecnologia. Você precisa ter conhecimentos básicos de modelagem 3D. Com modelagem básica você não precisa ter conhecimentos super profundos. Você precisa ter um conhecimento básico de HTML e com conhecimentos assim não tão avançados, você já consegue criar a sua primeira experiência de realidade aumentada. Eu desejo um bom evento a todos vocês, aproveitem todos os projetos que vocês puderem e muito obrigado por terem me escutado. Até mais.